Eu não sei você, mas eu, contra o Flamengo de Arco Verde, na próxima quinta-feira, pelo Campeonato Estadual, cara, eu acho que eu repetiria 90% da escalação do jogo de ontem, tá? Colocaria novamente o Pedro Lima na lateral, apesar de que tem aí o Lucas Ramon, tem o Rosales, mas não, eu colocaria novamente o Pedro Lima como titular. Colocaria novamente o Riquelme, caso. É porque ele saiu ontem com o ombro machucado, não entendi bem como foi aquilo, mas se ele tiver condições de jogo, jogaria novamente com o Riquelme. Ali no meio, eu não sei se eu manteria o Fábio Matheus, tá? Acho que dava uma poupada no Fábio Matheus para o jogo contra o Bahia. O Fabrício Domingues, acho que daria uma poupada também ao Fabrício no jogo pro jogo contra o Bahia também, não é? Pouparia o Gustavo Coutinho, que foi poupado no jogo de ontem, né? Entraria com o Zé Roberto novamente. Eu faria umas mudanças ali. Na zaga, eu jogaria com o Renzo e com o Cassiano, tá? Jogaria com o Renzo e com o Cassiano, lá em Caruaru. Pouparia o Rafael Thierry e o Luciano Castan. Eu poderia até levar o elenco, tá? Poderia levar para viagem. Mas eu pouparia. Eu pouparia, sinceramente. E, cara, mas eu repetiria boa parte dessa escalação de ontem, porque eu acho que dá para testar um pouco mais. Um jogo em Caruaru, à noite, no estádio do Lacerdão, contra o Flamengo de Arco Verde, dá para colocar o Cassiano e o Renzo na zaga, tá? Dá para colocar e poupar aí o Rafael Thierry e o Lucas Castan, porque o jogo do próximo domingo contra o Bahia é muito mais importante e a gente precisa de força máxima, porque aqui para nós, o time principal do Sport, força máxima, dá para fazer uma ferida no Bahia, tá? E eu tô com a impressão que o Sport vai ganhar esse jogo. Mas, enfim. Sosso elogia a atuação do Sport e destaca a evolução. Abre aspas. Estamos mais perto do que pensamos. Fecha aspas. Time foi aplaudido pela torcida após a vitória por 2-0 sobre o Afogados. E mereceu, né, gente? O Sport ontem jogou bem melhor do que quando saiu vaiado pela própria torcida do Sport no jogo que ganhou do Maguari nos aflitos, né? Bom, neste vídeo vamos falar se Mariano Sosso está ou não melhorando o seu trabalho. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Antes da gente tocar no assunto Mariano Sosso, dá uma olhada nessa notícia do Cuiabá. Última divisão. O Cuiabá vai investir cerca de 50 milhões de reais em um novo CT, que deve ficar pronto até o final do ano. O presidente do time diz que investirá nessa estrutura todo o dinheiro recebido através da Liga Forte Futebol. O CT terá campus, academia, restaurante, hotel, departamento médico e um lago para drenagem e lazer. Gente, isso sabe o quê? Um clube que não tem dívidas. Pelo menos eu acho que o Cuiabá não tem dívidas, tá? E se tiver, são muito, mas muito pequenas. E aí vai receber esse aporte aí da Liga Forte Futebol, um bom dinheiro para o incaível Cuiabá, tá? Incaível. O Cuiabá nunca foi rebaixado, viu, gente? Ele veio das divisões menores, foi subindo, até chegar na primeira divisão, tá? Então, ó, parabéns ao Cuiabá, vê? 50 milhões vai investir em um CT. É outro nível, viu, gente? O Cuiabá tá chegando, tá? Bom, enfim, vamos falar agora sobre o Mariano Sosso. Ó, galera, eu vou ser bem sincero para vocês. Tem que dar tempo ao tempo, tá? Eu sei que o Mariano Sosso, no começo aí, insistiu nos primeiros 2 jogos, né? Com aquele esquema de 3 zagueiros, não deu certo. Não deu certo. Primeiro jogo a gente ganhou num sofrimento grande do Petrolina, com um gol de pênalti. O Sport jogou muito mal. No segundo jogo a gente levou uma tabocada do Retrô. E aí o Mariano Sosso viu que aquele esquema de 3 zagueiros não deu certo. E no terceiro, quarto e quinto jogos, ele começou a jogar com aquela linha de 4, né? 2 zagueiros laterais e acabou. Que é o que o Sport sabe jogar mesmo. Talvez 3 zagueiros seja um esquema a ser utilizado. Não sei se ele vai fazer isso contra o Bahia. Não sei. Mas pode ser um esquema a ser utilizado mais para frente. Mas o Sport tem que jogar realmente com aquela linha de 4, os 2 zagueiros e os 2 laterais, tá? Bom, nitidamente o trabalho de Mariano melhorou para o jogo de ontem, né? O jogo de ontem foi um jogo muito melhor, né? O Mariano Sosso, ele não tem medo de colocar medalhões no banco, por exemplo. O Alan Ruiz está no banco, o Fabinho está no banco, não é?
Por acaso ontem o Felipe jogou titular o jogo inteiro, mas a gente não sabe se Felipe realmente será o titular de Mariano Souza. Talvez sim, talvez não, pela experiência, tal, pelo bom passe, aquela coisa toda. Vai que nos treinos o Felipe demonstra uma noção de jogo muito melhor do que o Fabinho e do que o Alan Ruiz, por exemplo, né? Mas no jogo de ontem o Felipe, ele assim, poderia ter jogado um pouco melhor, mas deu para o gasto. Deu para vencer a equipe do Afogados, também não foi o fim do mundo não, mas, claro, ele poderia ter jogado um pouco melhor. Mas eu vejo uma melhora no trabalho do Mariano Souza, tá? Ontem, por exemplo, ele deu os 90 minutos ao moleque, pô, ao Pedro Lima. Você tinha ali, de lateral direito no Sport, você tinha o Rosales, um jogador de seleção venezuelana, né? Mas é um cara que sempre é convocado e sempre está jogando os torneios internacionais, os jogos internacionais, então é um cara que, querendo ou não, tem experiência, né? Ele não vai tremer na base, não é um jogador que você vai olhar e dizer, porra, é um perna de pau, não. Ele pode não ser um grande jogador, ele pode ali fazer o feijão com arroz, mas é um jogador que tem experiência internacional, né? E tem mais idade, né? Tem mais rodagem. Mas mesmo assim, eu acho que ontem, estava no banco, né, o Rosales. Eu acho que estava no banco, não entrou, tá? Não entrou porque o Pedro Lima terminou o jogo, começou e terminou o jogo, né? O Lucas Ramon, se não me engano, estava suspenso, foi expulso, acho eu, e estava suspenso para o jogo de ontem. Mas, contra o Flamengo de Arco Verde, eu deixaria o Pedro Lima, tá? Deixaria o Pedro Lima. Agora, porém, para o jogo contra o Bahia, aí eu não sei. Não sei como é que o Mariano Souza vai fazer. Eu acho que ele não vai deixar o garoto. É um jogo muito grande, né? O time do Bahia é um time muito mais, digamos assim, como posso dizer, experiente, né? Malandro. Pode ser que o garoto se intimide um pouco, né? Porque uma coisa é você jogar contra o Bahia, né? Outra coisa é você jogar contra o Afogados. Tem isso também, tá? Mas se o Pedro Lima entrar pro jogo contra o Bahia, tá? E manter a seriedade e a bola que jogou contra o Afogados, vai pintar miséria, vai jogar pra caramba. Vai jogar demais contra um Bahia, Grupo City. E eu tava torcendo por isso, porque o moleque joga bola, tá? Eu sei que a gente tem que dar tempo ao tempo, mas também tem o seguinte, se a gente não colocar o moleque para jogar em jogos grandes, vai jogar quando? Tem que jogar. Mas vamos ver o que é que Mariano Souza vai fazer, tá? Na minha opinião minha pessoal, ontem o Sport jogou melhor. Nota-se, houve uma melhora, independente do adversário, houve uma melhora da equipe do Sport, toque de bola, tal, vontade, correria, tal, noção de jogo, houve uma melhora, esquema tático também, houve uma melhora do Sport em relação ao jogo do Maguari, em relação ao jogo do Santa Cruz, em relação ao jogo do Retrô e do Petrolina. Ontem, o quinto jogo, houve uma melhora, tá? E assim, para o Mariano Souza fazer tantas mudanças no elenco, escalar um time num jogo, escalar outro time no outro, fazer um revezamento, ele tem que treinar, gente. Então, ele está treinando. Ele está fazendo diversos treinamentos, misturando as escalações, misturando os elencos. É como se o Sport hoje não tivesse um time titular assim, fixo, né? Ou seja, todos são titulares, pelo menos por enquanto. Claro que na nossa cabeça, nós torcedores, nós temos um time titular, né? Fulano de tal joga, cicrano, tal, não, aquele é banco, tal. A gente tem um time, mas talvez o Mariano Souza está treinando várias escalações para este momento, para poder fazer revezamento, rodízio dentro do campeonato estadual, né? Vamos ver qual é o time que ele vai colocar contra o Bahia. A princípio, o time que ele colocar de frente contra o Bahia, acredito eu, que seria o time titular, que a gente pode dizer que hoje é do Sport. Não, esse é o time titular. Por mais que, vou dar um exemplo, tá? Mariano Souza coloque X jogadores contra o Bahia, independente da vitória, do empate ou da derrota, isso não importa, mas ele coloca um time contra o Bahia, e no outro jogo, num campeonato estadual, por exemplo, ou, deixa eu ver aqui, o Sport vai jogar com o Bahia dia 4, depois joga com o 13. O 13 na Arena Pernambuco, pela Copa do Nordeste também, dia 9. Só que antes eu acho que tem um jogo do estadual, eu não me lembro agora. Então, o que é que acontece? Será que contra o 13, no dia 9, Mariano Souza vai rodar o time? Eu acredito que na Copa do Nordeste ele vai fidelizar um time. Ou seja, o time titular é esse que a gente vai jogar a Copa do Nordeste. Porque eu acho que já passaram para ele um bizu de que a Copa do Nordeste é um campeonato muito maior do que o campeonato estadual, né? Que ele pode fazer os rodízios no estadual, mas na Copa do Nordeste ele tem que colocar um time e tem que ser aquele time para jogar o campeonato. Vamos ver, tá, gente? Agora, o homem está se esforçando em falar o idioma português, o homem parece que gosta de estar no esporte, que leva a sério o trabalho no esporte e tem que dar tempo ao tempo. Foram apenas 5 jogos, né, gente? 5 jogos.
onde o Sport, mesmo ontem jogando melhor, não fez assim um grande jogo, mas houve uma melhora, né? Então tem que dar tempo ao tempo, tá? Eu espero realmente que ele seja, quem sabe, um futuro Vojvoda. Não quero que ele seja um Florentino. Falando em Florentino ontem estava na Arena Pernambuco, né? Saiu foto dele aí com o torcedor do Sport. Ô homem para gostar do Sport. Tá fazendo... Florentino não trabalha não, é? Pelo amor de Deus, não treina time nenhum não, é? O cara só vive em Pernambuco, só vive vendo os jogos do Sport. É uma paixão pelo Sport incrível. Mas enfim, eu não quero que o Mariano Souza seja um segundo Florentino, não, velho. Eu prefiro que ele esteja mais perto de um Vojvoda, tá? E para isso tem que dar tempo ao tempo, né? Lembre-se que Juan Pablo Vojvoda é treinador do Fortaleza há 3 anos já, né? Treinou 2021, 22, 23, já vai para o 4º ano em 2024, né? Então sim, tem que dar tempo ao tempo, né? Bom, vamos aguardar, tá? Você, torcedor do Sport, deixa aqui a tua opinião, o que foi que você achou do desempenho do time de Mariano Souza ontem contra o Afogados e se o trabalho está tendo uma melhora. Quero saber a tua opinião. Deixa like nesse vídeo e se inscreve no canal. Tchau, galera!